Direto para a Europa, a Ucrânia utilizou pela primeira vez aqueles mísseis de longo alcance cedidos pelos Estados Unidos em um ataque à Rússia. O Luca Bassani tem todos os detalhes para a gente. Luca. Exato, Rafael. Depois do último final de semana, com a autorização do presidente Joe Biden para que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance no território da Rússia, mísseis esses de fabricação americana, o Kremlin acusa a Ucrânia de ter realizado um ataque com esses mísseis em pelo menos 6 ocasiões durante as últimas horas, algo que foi negado pelo governo de Kiev, mas que foi confirmado por fontes ligadas ao Pentágono, ligadas aos Estados Unidos. Vale a gente ressaltar que também ontem o presidente Putin atualizou a doutrina nuclear da Rússia, ou seja, em quais ocasiões, em quais circunstâncias a Rússia poderá utilizar armas nucleares para responder a um ataque. E deixou claro que caso países nuclearizados como Estados Unidos, Reino Unido, França, forneçam armamentos a um Estado não nuclearizado, no caso a Ucrânia, e esse realize um ataque dentro do seu território, a Rússia poderá responder com a utilização de armas nucleares táticas, essas que são de menor impacto, mas mesmo assim muito danosas por serem armas nucleares. Algo que até agora a gente não tem indício que vai acontecer, mas aumenta bastante toda essa tensão na guerra no leste europeu, que logo mais completará 3 anos e segue em um impasse territorial. Apesar da Rússia controlar 20% do território da Ucrânia, poucos ganhos foram feitos durante os últimos 6 meses e a Ucrânia, da mesma maneira, não conseguiu reconquistar quase nenhum território desde novembro de 2022. Portanto, a gente vê que novas escaladas, a presença de soldados norte-coreanos também no leste europeu é muito preocupante para o futuro desta guerra. Luca Bassani, ao vivo e direto da Europa, vai nos contar também o que aconteceria, porque daqui a pouquinho a gente vai lá para os Estados Unidos, o que aconteceria, segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com a Ucrânia sem apoio americano para enfrentar a Rússia. O que é que ele disse, hein, Luca? Ele deixou bem claro, Rafael, que sem o apoio americano, sem o financiamento americano, a Ucrânia perderia a guerra. A gente vê que a preocupação com a entrada de Donald Trump na presidência a partir de janeiro é que a Ucrânia seja abandonada ou seja simplesmente financiada pelos aliados europeus. Até agora, em cerca aí de 150, 160 bilhões de dólares, os americanos são responsáveis por quase 80 bilhões de dólares doados, ou seja, representam quase metade de tudo aquilo que a Ucrânia tem recebido durante esses 3 anos e, portanto, provavelmente, com as dificuldades que já está enfrentando, mesmo com o orçamento bilionário, teria ainda mais desafios para reverter esse cenário bastante adverso com apenas a ajuda dos europeus ou sem a ajuda de ninguém. Então, o presidente Zelensky deixou claro que é necessário, sim, a ajuda dos americanos, algo que o presidente eleito, Donald Trump, foi bastante crítico durante esse período de campanha, dizendo que o dinheiro do contribuinte norte-americano não deve ser utilizado por guerras fora do seu território e que provavelmente vai tentar costurar um acordo com o presidente russo, Vladimir Putin, já no começo do ano que vem. Luca Bassani, ao vivo, direto da Europa.